realidade, tem duas coisas aí que é bom a gente parar para pensar. Primeira coisa, chegou peixe novo, quarentena. Não abra mão de quarentena. A importância de se fazer a quarentena, porque o peixe chega, aparentemente está beleza, está normal, mas você não sabe o que ele pode estar carreando, né? E o tempo que pode levar para expressar, né? Algum parasitismo, alguma outra coisa mais. Então, a primeira coisa é quarentena. E quarentena é isolamento, o peixe no respectivo ambiente lá, no aquário, ou tanque, água e nada mais, puro, acabou. Oxigenação adequada, pode-se na quarentena e deve-se usar uma dosagem de sal até para ajudar o bicho a ficar mais confortável fisiologicamente, e esperar mesmo a quarentena. Tem que ser isso. Porque alguns parasitos têm tempo de expressar o ciclo. O caso da lérnia, por exemplo. Esses peixes fatalmente já vieram infectados pelo parasita. Só que ele só vai se apresentar dentro do seu crescimento, do ciclo parasitário. Então, a larva infestante já penetrou na pele do peixe, vai provocar naquela região de entrada uma reação inflamatória, e nesse meio tempo o parasito começa a crescer até ele se expressar e você vê o que é. Você até num dado momento falou lá com carrapato é outro parasito, tá? É outro, que também é um crustáceo, que o lérnia é crustáceo, o outro também é um crustáceo. Tem alguns crustáceos que parasitam peixes. No ciclo, na evolução deles, lá na biologia, se tornaram parasitos de peixe. Então, é imprescindível fazer quarentena. Cumprir a quarentena religiosamente, como se diz no popular, né? Observar o período todo para ver se não aparece algo diferente. Imagine que você receba um peixe que tenha um ictio na pele dele. Você nem nota, é um ponto só. Só que esse ictio, ao completar o ciclo parasitário no peixe, sair e reproduzir, ele pode dar alguns milhares de larvas infestantes. E esse é o problema. E ainda tem questão de ciclo, das condições de água, físico-químicas de água, que o ciclo pode ser acelerado, pode ser retardado. Então, quarentena é quarentena. A gente não pode descuidar. Mas é aprendizado. Já passei, já quebrei a cara algumas vezes, já perdi uns peixes que me aborreceu muito. Então, é um aprendizado efetivo, né? A teoria é muito boa quando ela está sendo aplicada ali de forma concreta. Muitas vezes a gente tem até a teoria na cabeça, mas não aplicou, aí você vai pagar o preço e aprender da maneira mais dolorosa. Triste? Chateia, mas faz a gente ficar mais esperto e mais cuidadoso com essas ações. E com relação à quarentena, a gente fala quarentena, mas eu, na verdade, nunca deixei 40 dias. Qual que seria o ideal de dias para aparecer esses tipos de vermes aí? E se aparecer, mais quantos dias eu preciso? Bom, nós temos aí duas situações. Eu me lembro, já faz um tempo, de um evento que teve na Universidade Federal de Minas Gerais, no qual eu estava presente, e foi feita uma apresentação por um professor de lá a respeito desse contexto aí da quarentena, né? Quarentena significa 40 dias. E a quarentena preconizada para os peixes eram de 30 dias, que é o que está na legislação, inclusive, né? E eu, inclusive, questionei e falei assim, mas 30 dias a gente sabe que tem várias possibilidades de patógeno que leva muito mais tempo. Tem patógeno que leva meses, às vezes, para expressar, ou só em mudança de estação, enfim, né? No mínimo, o Emerson, no mínimo 30 dias, no mínimo, né? E isso não significa que esteja tudo resolvido, não. Por isso que é de extrema importância acompanhar esses 30 dias, assim, olhar todo dia, conferir 2, 3 vezes no dia se não está aparecendo nada de diferente, porque na hora que o problema se instala,
e dependendo das condições, temperatura, condições físico-químicas de água, muitos ciclos são alterados, podem ser acelerados ou retardados. E essas variações de condições de água é um negócio complicado. Então, é fundamental fazer no mínimo 30 dias e acompanhar mesmo, direto. O melhor, inclusive, é você já fazer uma quarentena que tem o seu papel preventivo, mas já tendo algumas ações, tipo, né, o uso do sal durante o período da quarentena, na dosagem apropriada, o uso de um azul de metileno, por exemplo, que é um corante que elimina vários protozoários, que tem vários organismos desses que fazem parte da fauna que ocupa o peixe, ou da flora microbiana do peixe. E vários bichos desses convivem com o peixe de uma forma equilibrada. Mas se o peixe sofre um estresse maior e tem uma queda de imunidade, uma queda na resposta do sistema imunológico, alguns organismos desses que convivem com o peixe ali no dia a dia proliferam de tal maneira que passam a ser um agente de lesão, de ataque ao peixe. Por isso, a importância da quarentena. É fundamental. A gente não pode abrir mão disso. Eu aprendi as duras penas isso. Teoricamente, eu sabia, mas não apliquei e tive que, como diz, padecer para ficar mais atento com esse contexto. A quarentena que eu fazia antes, né, de tomar essa cabeçada, era simplesmente ciclar um aquário, e esse aquário seria o aquário quarentena, e eu jogaria os peixes ali e ficava observando. Só que esse negócio de quarentena de observação não funciona, gente. Tá? Tem que ser água limpa, você tira da torneira, declora, coloca sal 6 gramas por litro e joga os peixes lá dentro. Tá? Esse negócio de você pegar água de sistema, água de não sei o que, água ciclada, gente, adiciona isso, adiciona aquilo. Desculpe o termo que eu vou utilizar agora, né? Mas fica quase como se fosse uma poliesculhambose múltipla, sabe? Não podemos fazer dessa forma, sabe? A gente tem que pegar a água pura, né? Ou mais purificada que seja, né? A água da torneira, tira o cloro, né? Declora ela, tira a cloramina, adiciona sal e joga os peixes lá dentro. Mas eu tive o caso de odínio, cara, e pega os peixes mais bonitos. É incrível. Esse tal de odínio, ele só mata aquilo que é mais bonito, sabe? E aí foram alguns peixes. E foi aí onde eu peguei, sequei o aquário, voltei uma água nova, taquei anticloro, joguei 6 gramas de sal por litro e coloquei o álcool íctil. O álcool íctil, porque ele, além de vir com azul de metileno, ele vem também de sulfato de cobre. Né? Sulfato de cobre para quê? Porque ele vai atacar outros protozoários, né, que não são atacados pelo azul de metileno. Tá? Então, outros protozoários, outras bactérias que não são atacadas pelo azul de metileno, o sulfato de cobre ele pega também. Então, ele dá uma cobertura, uma proteção um pouco maior. E nisso, usando 2 gotas por litro de água do aquário. Então, era um aquário quarentena e passou a ser um aquário hospital. Sabe? E isso a gente tem que evitar, sabe? De ocorrer essas coisas, de você iniciar uma quarentena e ter que transformar para o hospital. Sabe? É melhor você já começar uma quarentena com sal, e se por acaso acontecer alguma coisa, você já vai ver que esse organismo que está ali querendo parasitar teu peixe, ele é resistente à salinidade. Então, você tem que entrar com algo mais pesado. E esse algo mais pesado seria azul de metileno, sulfato de cobre. Talvez até um antibiótico, sabe? Porque você tem que eliminar. Além de vermes, né, aqueles que causam infestação, você tem protozoário, você tem fungo, né, e sulfato de cobre ataca fungo, né?
E você tem aquele que ora se comporta como protozoário, ora se comporta como fungo, né? E você tem que eliminar também. E você tem que eliminar bactérias. Então, durante esse período de quarentena, você tem que manter o ambiente mais rígido possível, né? Porque senão vai ocorrer perdas. E ocorre perdas com o veterinário também, sabe? Mesmo com bastante teoria. Teoria a gente tinha. Teoria a gente tinha, alguma coisa de prática a gente tinha, mas tomou uma cabeçada. Eu acho que tem algumas coisas que, quando a gente está tratando assim de animais como os nossos aqui, assim, né, que na verdade é um banco genético, né, é um bicho que tem importância genética, enfim, estratégica, digamos até, né, para aquilo que está se fazendo. Aí me peço licença aos veterinários, né, mas assim tem um campo que é mais de deixar as coisas ir acontecendo, enfim, né, vai intervindo pouco e tal. Agora, eu aprendi com os cães que, assim, nesse negócio, quando tem problema, não tem... Deixa para ver o que vai acontecer, entendeu? Tem que intervir mesmo, assim, né? E eu tenho procurado fazer isso um pouco nas quarentenas, assim, né? Porque dependendo de onde vem o bicho, tu pode estar trazendo uma coisa que tu não faz a mínima ideia nem do que é, né? Vai saber o que esse bicho traz, né? Para cá, enfim, pro meu, não só para o meu sistema, mas para o ambiente aqui onde eu estou inserido. Então, acho que esses protocolos, assim, às vezes a gente acaba meio que não dá para, sim, resumindo, né? Não dá para a gente afrouxar a chincha, né? Porque senão, quando vê, entra um troço aqui que a gente não faz nem ideia, né, do que é, enfim. Então, eu tenho feito aqui, assim, eu faço o tratamento com sal. Tem um peixe que chegou aqui faz 15 dias. Ontem eu fui olhar e disse, eu acho que tá bom já e tal. Aí tu vai lá, o peixe tá cheio de lesão, micro lesões, né? Opa, peraí, o que é isso? Entendeu? Assim, o sal já só não deu conta, tem que entrar com uma coisa um pouco mais potente. E aí até conseguir ver se depura aquilo, se ele vai ou não para o sistema, porque às vezes até, né, dependendo, não vai. Então, acho que é importante, sim, a gente pensar depois, aí, a médio prazo e tal, o que seria um protocolo. Isso está cheio de vídeo no YouTube, não sei o que e tal, mas, assim, quais desses são os corretos, né? Porque qualquer um hoje sobe um vídeo no YouTube. Mas qual seria um protocolo para uma quarentena, assim, para a gente ficar... Não, ó, estou relativamente tranquilo aqui, eu fiz o procedimento que não vou ter problema de crustáceo, não vou ter problema de fungo, não vou ter problema... O que eu consigo... O que eu preciso fazer para eliminar os riscos, né, do meu sistema, de trazer peixe para o meu sistema? Uma coisa é tu trazer um problema para um aquário, né? Outra coisa é tu trazer um problema para um sistema de 10, 15, 20, 30, 40 caixas, né? Aí o buraco fica mais embaixo. Depois, como é que tu depura isso? Então, acho que é importante a gente pensar depois aí sobre isso. Isso aí é fundamental. Antes prevenir do que ter que remediar. Não tem saída, tem que fazer. É aprendizado. Talvez a gente não possa aprofundar hoje, mas só quero introduzir aqui. Assim. O que aconteceu aqui em casa? Quando teve aqueles eventos ali de altas temperaturas, enfim, vocês lembram, né? Alguns meses, alguns peixes meio que descompensaram, assim, né? E é uma coisa que me chamou a atenção, assim, que esses peixes, eles tiveram, imagino, né? Baixo na imunidade, enfim, teve ataque bacteriano. E aí tu vai ali, trata, põe aquário hospital, não sei o quê, vai lá, o peixe, tu olha, não, tá zerado, volta para o sistema. Porque são peixes do sistema, né? Não são peixes novos e tal. Então, são peixes que estão aqui. Eu não tenho... Aí pode ser... Assim, eu não tenho essa preocupação que o Mário traz de misturar rede nas caixas, né? Porque aqui é tudo um sistema... Embora sejam caixas separadas, são um sistema só. Então, se o peixe está ruim, tira, trata e depois tenta voltar ele, né? Isso que eu tenho feito. O cuidado é com os peixes que entram, né?
Mas o que acontece? Alguns peixes meio que deram uma descompensada e eu venho já coisa de meses, assim, né? Vai lá, trata, aí tá, o peixe, tu olha, não vê, tá, não tem mais nenhuma lesão e tal, volta para o sistema. Uma semana, 2 semanas depois, quando tu vê, ele tá lá no fundo parado. Aí tu vai ver, ele tá todo com a barriga toda vermelha, né? Ah, vai lá, trata de novo. Aí vai lá, passa 10 dias, 15 dias, não sei o quê, tratando, acorda no hospital, volta para o sistema. Então, eu não sei se isso é uma coisa assim, isso que eu queria trazer, talvez num outro momento até a gente discutir, mas se é uma coisa do indivíduo, né, ou se é uma questão de manejo, assim, eu estou já meio com uma pulga atrás da orelha, porque peixes que nasceram aqui, por exemplo, aqueles que foram lá para a exposição, né, estão aqui de boa e tal, passaram todo o estresse de viajar, não sei o que e tal, né, voltar tão tranquilos, assim. Agora, peixes que são peixes que eu, na verdade, esses peixes são peixes que vieram de fora, né? Que eu comprei um ano passado, 2 anos atrás. Eles acabam descompensando, assim, alguns ranchos também, né? Inclusive, perdi alguns ranchos. Eles acabam descompensando, baixa resistência e começa a ter ataque bacteriano. Tu trata, ele fica relativamente bom, volta para o sistema e passa um tempo, quando tu vai ver, tá lá no fundo de novo, olha, não, pá, tudo de novo. Então, estou meio que adotando isso como critério de seleção aqui também, né? O que o Ederson falou, e aí me surgiu a questão quando justamente a gente traz peixes de fora, faz a quarentena e faz a qualidade do CFU. Aí eu pergunto, será que esses peixes que passaram por esse estresse, né, baixou a imunidade, mesmo eles tendo ficado, ficou 30, sei lá, 40 dias, eles vão voltar para o sistema original deles. Será que eles não têm que passar por esse processo de ir equilibrando o CFU, principalmente nessa questão dos ranchus, que a gente já viu que eles são muito mais sensíveis, eles crescem mais devagar, pelo menos assim, é o que eu tenho notado aqui com os meus, assim. E eu vi de algumas outras pessoas que criam e os bichos desenvolvem de uma forma mais lenta. Então, esse é uma particularidade, não sei os outros. Será que a gente não teria que incluir isso, Ederson? Porque eu fiz dessas bobagens que a gente está falando de quarentena, eu recebi uns peixes que o Ederson me mandou, bem pequenos, eles sofreram, ok, teve um feriado no meio, acabou nós tendo problema de um atraso para pegar eles, mas eles morreram alguns no início, eu separei em quarentena e depois desestabilizou de novo. E aí o que a gente supôs ali é que foi que eu introduzi simplesmente 2 aguapés de um sistema sem esterilizar na quarentena. E aí, fudeu. Tu vê umas coisas amadoras que às vezes a gente faz. Eu também já perdi uma caixa aqui por não ter me dado conta do pH, que subiu demais, e aí eu fiz uma troca, foi quase 80%, e aí foi muito rápido, e aí os peixes pequenos, né, eles sofreram, não foram esses do Ederson, foi uma outra desova minha mesmo que teve aqui. Então, Fábio, vai tranquilo que a gente, mesmo com experiência, a gente dá umas rateadas feias, né? Pois é, mas esse seu comentário é ótimo, viu, Douglas? Porque é isso que eu acho que é justamente a questão, é aproveitar a vivência do ocorrido, porque não tem o que ser consertado, porque já ocorreu, mas pelo menos para poder sair com um aprendizado em termos de alinhamento de conduta. Porque se não trabalhar preventivamente, cara, o negócio... acho que foi o Minoro que falou que teve problema com girodáctilos. Teve uma vez que eu perdi, foi assim, metade da criação inteira. O gancho aí no que o Douglas está falando, né? E já emendando junto com a questão quarentena. Então, digamos lá, passou esse período de 40 dias da quarentena, correto?
eu vou jogar direto esse peixe no sistema? Eu joguei direto e ele morreu. Ele morreu, não aguentou. Lá a CFU é diferente, né? A unidade formadora de colônias lá da criação é diferente do que ele estava acostumado. Então, ele sucumbiu, não aguentou. Eu penso assim, então, que a gente... o que fazer como adaptação a cumprido o período de quarentena? Então, eu vou ter que pegar a água do sistema e ir misturando gradativamente na quarentena. Então, eu pego a água do sistema, lá do sistema de criação, e vou colocando. Agora, a quantidade, eu não sei, nunca fiz, mas eu quero fazer esse experimento. Mas eu queria expressar isso agora, né? Dizer assim que é interessante a gente fazer dessa forma, né? Eu estou imaginando que se a gente fizer dessa forma, né? Estou imaginando, não sei, vou testar, né? Acho que nós vamos ter um ganho melhor na sobrevivência de ranchos que a gente adquire de outro criador, sabe? Eu estou imaginando assim, porque me pareceu ser o ranchu um animal um pouco imunodeprimido, talvez pela pressão de seleção que ele sofreu, né? Para ficar selecionando o animal sem dorsal, talvez por essa pressão de seleção que ele sofreu, tenha se esquecido da rusticidade, e aí, por fim, acabou tendo esses indivíduos, fica assim, onde se concentra o genes de boniteza, né? Concentrou junto também os genes de fraqueza, né? O contrário de rusticidade. E aí é onde a gente tem que ter um cuidado um pouco melhor. E aí eu penso que uma tradução desse cuidado melhor no período pós-quarentena seria adaptação para introduzir ele no sistema, introduzir esses animais um pouco mais sensíveis, né, no sistema. Então eu penso assim, todo dia, né, todo dia você pegar isso durante uma semana, né, você retira, sei lá, 10% de água e coloca 10% de água do sistema. Você tira 10% da quarentena, 10% de água do sistema, e assim vai fazendo, até que você vai chegar no momento em que e doses crescentes, então 10 hoje, 20 amanhã, 30 depois de amanhã, até que chegar no final, findando os 7 dias, ele já estaria com a água igual à água que tem no sistema. E aí você vai introduzir ele no sistema, no aquário comunitário que seja. Imagino eu essa forma de ação. Estou planejando, vou testar agora, sabe? Vou testar. Quando eu adquirir novos anchus, eu vou testar dessa forma. Eu vou fazer a quarentena, só que essa quarentena que eu disse para vocês, quarentena com sal, e se por acaso acontecer alguma coisa diferente, aí eu vou entrar com azul de metileno e sulfato de cobre, né? 2 parasiticidas aí, antiparasitários, né? Mas não assim, não vou entrar com vermífugo e nem com antibiótico, né? Eu tenho um certo receio, tenho certas restrições para o uso de antibiótico na água, né? Mas eu penso fazer dessa forma. E então, o que eu queria pôr, só complementando aí o que o Minoru falou, achei bem interessante essa ideia dele, né, de fazer essa adaptação com a água, porque realmente é um modo muito efetivo de acostumar o peixe que já é sensível, né, àquele ambiente que ele não está acostumado, mas que ele vai ser introduzido. Agora, uma outra coisa também a ser lembrada é que, muito embora tome-se todo o cuidado com a água, com a quarentena, etc. e tal, existem peixes que, pela própria genética, ele é mais fraco mesmo. Independente de ser ranchu, independente de ser oranda ou qualquer outra variedade, né? A genética dele já não é boa. Então, ele é muito suscetível a ter recorrência daquela doença e, muitas vezes, as bactérias ou os patógenos causadores dessa doença são aqueles do próprio, vamos dizer, fazem parte da biota do tanque, né? Então, não tem como você eliminar isso, porque são as bactérias do filtro ou ali daquela biota.
né? Então, o lance seria mesmo estimular a imunidade, né, de alguma forma, mas, de qualquer maneira, existe o peixe que geneticamente é mais propenso a desenvolver, quer dizer, mais sensibilidade a determinados patógenos, né? Então, tem que tomar mais cuidado com ele. Um pouco do que você traz complementa o que o Mauro falou também, né, que dá a flora normal, natural do ambiente, quando está tudo bem, ela está sob controle e está tudo funcionando. Quando desanda, ela pode causar problemas e aí a gente perde o controle do sistema. Exatamente. Eu gostaria de acrescentar algumas coisas, porque mais cedo, né, eu e Mário estivemos conversando, o que nós vamos abordar, que tema, parará, aquela história toda que tem um certo planejamento, né, para não ficar uma coisa aleatória. Mas, pelo que eu estou vendo do andar da carruagem, a gente tinha pensado em fazer uma coisa hoje e a direção está sendo outra, né, Mário? Então, normal, beleza, se essa é a questão e a temática que está mais interessante, eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Vou começar pelo seguinte. Há um tempinho atrás, eu me deparei com um artigo dizendo da perda da biodiversidade genética de King. Eu, de início, falei, pô, mas que perda de biodiversidade com essa diversidade toda que tem, né? Como que está perdendo biodiversidade? Bom, aí a gente começa a reavaliar, pensar, analisar. Eu vou tentar fazer uma explicação que é extremamente simplista, é só para facilitar a nossa linha de raciocínio. Em função de determinadas raças, de determinadas características e as consequências. Então, vamos supor o seguinte, vamos imaginar que o peixe tivesse 100 genes para cumprir todas as suas funções, ok? Isso peixe selvagem, o Carassius auratus lá, o original, que mesmo assim tem uma série de outras conversas aí de origem que a gente também não tem muita certeza disso. Mas vamos imaginar que o peixe lá inicial tivesse 100 genes para todas as suas funções. À medida que vão surgindo mutações, aparecendo uma característica diferente, né? A cauda dobrou, perdeu nadadeira dorsal, a cauda ficou longa, as outras nadadeiras também alongaram. Pô, esses genes estão surgindo e ocupando espaço. Está aumentando o número de genes do peixe? Não. Significa o quê? Que ele está perdendo outros. Para que esses fiquem ocupando e expressando, alguns outros estão desaparecendo aí no processo de mutação, ganhos e perdas, né? E um dos pontos que é extremamente preocupante é resistência. A capacidade adaptativa do peixe e resistência ao seu ambiente. Então, a cada vez que nós estamos selecionando determinadas características, fatalmente estamos correndo o risco de estar perdendo outras. E esse é um ponto, vamos dizer assim, nevrálgico na criação dos bichos. Por quê? Começa a ter perda de crescimento, de ganho de peso do bicho, perda de resistência, perda de adaptabilidade em função, como foi falado anteriormente, da belezura daquilo que a gente selecionou. As outras características que são também tão necessárias estão sendo perdidas. Então, o processo seletivo, como diria a Magda, plagiando a Magda, é uma faca de dois legumes. Você ganha de um lado, mas perde de outro. Então, nós temos que ter muito cuidado no processo de seleção para não estarmos cada vez mais selecionando peixes mais sensíveis, mais frágeis, que a gente não vai depois, a médio prazo, manter a linhagem. Bom, esse é um aspecto a ser considerado. Então, eu e Mário já falamos isso várias vezes, que a gente tem por hábito que quando um peixe começa a apresentar mais problema, ele sai fora da linha de reprodução. Por quê?
ele é um peixe pouco resistente, ele tem pouca capacidade de se adaptar, de resistir às condições adversas. Então, esse bicho, no processo seletivo, se a gente colocar esse peixe na linha, nós estamos levando essas, vou colocar assim, entre aspas, essas incompetências que esse peixe apresenta para o processo seletivo. Então, a gente tem que estar tendo muito cuidado e muito critério nesse processo. Mas esse é um aspecto. Existe um outro que, para mim, é bastante preocupante, e eu penei muito com isso, para trás mente, como diria o Dorico Paraguaçu. O que acontece? Eu tinha até pensado nessa temática mais lá para frente, né? Cheguei a conversar isso com o Mário, cheguei a conversar com o Hermínio também, para a gente fazer essa conversa um pouco mais adiante, mas, pelo andar da carruagem, esse é um ponto que eu acho que talvez seja importante a gente já abordar agora, porque a proposta de hoje, o Minor havia falado da gente discutir lá o texto que ele fez a tradução, nós tínhamos falado da questão da criação, da preparação dos alimentos vivos para a próxima temporada reprodutiva. Como isso está um pouco mais longe, a gente pode deixar isso mais para frente. O que acontece? E que foi algo que eu custei para entender, penei muito e perdi vários peixes, né? É a questão que nós já abordamos isso, eu já falei isso para a Rosana um tempo atrás, que ela falou, não, estava tudo normal, de repente, um dos peixes foi ficando assim, mais paradão, papapá, e bateu as botas, né? Esta é uma situação que, como eu falei, eu pretendia conversar isso para frente, mas, assim, então eu vou, se vocês estiverem de acordo, a gente discutir essa situação agora, porque eu iria, a minha intenção era mandar uns 2, 3 artigos para vocês lerem antes da gente fazer a reunião. Mas como a direção da conversa está assim, a gente pode bater esse papo, eu mando os artigos, se precisar a gente volta neles depois. Tudo bem para vocês, se entrarmos nessa? Positivo e operante, né? O meliante evadiu-se, positivo e operante, né? O que acontece? Existe uma situação para esses peixes que é uma característica desses ciprinídeos, eles produzem substâncias que são liberadas na água e que modulam a sua fisiologia. Tem um determinado composto que é chamado de crowd factor, fator de lotação, fator de densidade, né, de lotação. O que acontece com os peixes? No processo metabólico deles, eles eliminam diversos produtos, diversos metabólicos. E um deles exerce uma influência muito grande na fisiologia dos químicos. O que nós temos? Quando você trabalha com uma densidade de população mais alta, você precisa ter um excelente sistema de filtragem, frequência de TPA, para que esses compostos não vão se acumulando, aumentando a concentração, a ponto de começar a afetar os peixes. E como é que isso afeta os peixes? Começa naqueles mais sensíveis. Quanto mais sensível ou menos resistente o peixe for para esses compostos, ele vai ficando meio amuado, mais paradão, fica no fundo. Só que isso daí já é a etapa mais avançada. O processo inicial é outro. Ele entra num processo de estresse, porque ele está sendo incomodado para aquela conjuntura do ambiente, da presença dos demais peixes e do composto que está aumentando a concentração na água, e ele entra num processo de taquicardia e de aumento de frequência respiratória. Só que, na maioria das vezes, a gente não detecta, porque estão vários peixes lá nadando, parará, você não percebe o detalhe de um peixe que saiu do ritmo normal de frequência respiratória e batimento cardíaco. Quando ele atinge um determinado patamar de estresse, ele começa a entrar em depressão. E aí ele começa a cair o batimento cardíaco, cair a frequência respiratória, vai ficando paradão,
se isola, às vezes fica paradão na superfície, fica parado mais no fundo. Quando você detecta esse estágio, como diz, já foi, raramente esse bicho recupera, mesmo que você tire, coloque num novo ambiente, porque ele já entrou num grau de estresse que já comprometeu a fisiologia dele. Esse é o problema. E a gente normalmente não detecta, só quando já está mais avançado. E a gente vai perder esse bicho. E aí morre um, daí uns dias morre outro, depois outro, até que chega um ponto de equilíbrio entre a resistência dos demais e a concentração do composto que não esteja afetando, aí para de morrer. E isso acontece muitas vezes, que foi o caso que eu conversei com a Rosana, inclusive, né, que eu chamei a atenção para isso, falar, eu acho que o quadro que você está descrevendo se encaixa nisso. Os peixes têm crescimento contínuo, mais acelerado quando jovem, mais lento quando adulto, mas está tendo o quê? Aumento de biomassa. Aumento de biomassa, né, é aumento de densidade, seja por número, seja por volume. E aí o peixe mais sensível começa a apresentar o quadro. Então, esta é uma situação e que tanto eu quanto o Mário já conversamos muito. O Mário chamou muita atenção no sistema dele de trabalhar com um nível de densidade populacional, que você tenha uma margem de segurança bastante grande para que isso não aconteça, principalmente com os reprodutores, né? Então, se você detecta no seu grupo de peixe algum peixe que começa a apresentar essas situações, é peixe mais sensível. Então, ele não deve ir para o processo seletivo. A não ser uma situação muito excepcional, que você tem algumas características que são fenomenais e que você não tem outros, que você vai procurar peixe mais resistente, mais, como é que eu vou dizer, com mais vigor para você cruzar, reduzir essa dependência desse peixe em termos de resistência, né? É trabalho, e isso leva algumas gerações. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente de criar king, selecionar king, que é processo lento, é uma geração por ano. E sendo que os peixes novinhos, né, você pode trabalhar com eles? Pode, mas você tem uma incerteza tão grande que você pode comprometer todo o processo de 2, 3, 4, 5 anos para frente. E é o que a gente está vivenciando hoje. Por quê? Porque nós não temos esse controle, não tivemos isso para trás, né? Então a gente precisa construir isso. Então eu queria chamar a atenção nesse contexto, porque é importante a gente manter um rigor, vou ser redundante, um rigor bastante rigoroso, né, nesse processo seletivo de animais que apresentem uma boa performance, porque senão nós corremos o risco de estar selecionando algo que 2, 3 gerações para frente acabou. E isso vai ser muito triste para a gente. Da mesma forma que a gente precisa ter linhas paralelas para não ter diluição de determinadas características e perda de características, que é importante, a gente sabe disso nos cruzamentos animais, o famoso vigor híbrido, né? Então, ter linhas para poder fazer esses cruzamentos, porque se você cruza linhas distantes, você pode perder uma série de características por não ter um pareamento gênico, que nós já conversamos isso várias vezes, né? Então, observem que o buraco, né, não é um buraco, é uma cratera. Nós temos que estar trabalhando com diversos aspectos, né, diversos, como eu diria, diversos pontos do processo seletivo que precisam estar sendo acompanhados, vistoriados, vigiados, para que a gente possa vir a ter sucesso para frente. Não é coisa simples, não é nada assim complicado, mas não é simples, não dá para relegar, deixar isso de lado para depois ver o que vai dar. Por isso a minha preocupação disso. Eu gostaria, inclusive, de pedir, antes, Rosana, da sua mãozinha aí, que o Hermínio relatasse para a gente o que ele vivenciou há pouco tempo,
que eu vou tentar dar uma explicação, que foi o que eu conversei com ele, que é essa questão do crowd-infector. Que às vezes a gente vai na maior empolgação, faz a coisa, e de repente você fala assim, pô, mas está tudo desmanchando, está tudo desmoronando, o que está acontecendo? Né? E é exatamente essa questão, e que praticamente eu nunca vi isso em livro nenhum de Kling. Eu só fui me deparar com essa realidade, buscando achar uma resposta do que eu estava vivenciando, quando encontrei 3 ou 4 artigos abordando esse tema. Isso não é uma coisa que é falada. Não, é o seguinte, recentemente eu adquiri esses peixes, uma parte deles eu coloquei, metade dos que eu recebi ficaram numa caixa d'água, né? E uma outra metade num aquário de 300 litros, né? Como eles eram pequenos, né? E ainda são, né? Mas começaram a crescer finalmente. Eu mantive nesse aquário de 300 litros, tinha mais ou menos aí uns 18 peixes ali dentro, mais de 4 centímetros, né? O volume d'água aí em torno de 300 litros, ok, assim, a princípio, ok, né? Agora, é curioso, Mauro, com a sua fala aí, eu acho que o que aconteceu aqui, o que está acontecendo agora está mais controlado. O Mário também pode depois completar aí, porque ele vivenciou o início dessa história. Eu acho que talvez seja uma mistura das duas coisas. Uma questão do CFU, sabe? Por quê? Porque esses peixes chegaram, né? Eu coloquei num aquário de água limpa, tratada no sentido de coloquei prime, etc., né? Para manter tirar o cloro e tudo mais. Uma água que já estava há alguns dias nesse aquário, né? Não foi no dia que chegou aqui que eu coloquei, né? Para inclusive dar uma estabilizada, uma pequena ciclagem aí, mais ou menos uma semana, né? Foi pequena mesmo, mas assim em torno de uma semana. Coloquei esses peixes e o que eu percebi foi o seguinte, né? Aparentemente o choque deles foi tamanho, porque a minha impressão é que eles estavam totalmente desconfortáveis com uma água limpa, né? É porque a gente pensa, às vezes, na questão do CFU, no sentido de você colocar o peixe que estava numa água limpa numa água com mais matéria orgânica, com mais suja, entre aspas, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o meu caso foi o contrário. A impressão que eu tive é que eles estavam desconfortáveis de estar numa água limpa. Eu acho que houve um desequilíbrio, né? No sentido das colônias de bactérias, talvez, que eles tivessem, não se ajustarem à nova realidade de água limpa, sabe? Então, eles estagnaram, né, no sentido assim de pouco comiam, né? Isso foi ao longo de praticamente 2 semanas, uma alimentação assim, eles comiam pouco e começou a acontecer esse fenômeno que o professor Mauro colocou, né? Alguns exemplares, alguns indivíduos começaram a ficar com uma mobilidade baixa, né? A gente percebia que eles estavam com dificuldade, né? Ofegantes, vamos dizer assim, né? E iam ou para o fundo ou para a superfície. E ficava ali 2, 3 dias e morriam simplesmente, sem nenhum outro sintoma assim, de pele, de nenhuma outra doença visualmente detectável, né? Portanto, assim, peixes saudáveis, aparentemente, visualmente saudáveis, só que iam meio que entrando em depressão, né? O seu sistema fisiológico, e chegava um ponto que simplesmente morria, sabe? Olha, os primeiros dias eu perdi bastante peixe, sabe? Dentro do aquário, dos aproximadamente 18, 19 que coloquei lá, sobraram 10, né? Na caixa eu perdi um pouco menos, porque o volume é maior, a densidade, portanto, né? O crowd infector aí, a densidade é menor lá na caixa, porque o volume é de 500 litros, né? Então, lá eu perdi menos. E no aquário, eu falei, não. Aí virou uma questão de honra, né? Eu falei, esses peixes eu vou ter que fazer eles ultrapassarem essa fase, né? E aí eu fiz de tudo, sabe? Trocando água de maneira mais contínua, troquei alimentação para ver se tinha alguma que os tornava, né,
mais vorazes, né? Porque eles estavam comendo muito pouco. Eles passaram a comer, mas muito pouco, sabe? O que me salvou, assim, o meu sentimento aqui, que mudou a realidade desse aquário meu, foi uma coisa bastante simples, mas que deu uma qualidade de vida para os peixes enorme. Foi o quê? Coloquei a lentilha d'água. O aquário, eles passaram a se alimentar de lentilha d'água e a ração, sabe? Coloquei a lentilha d'água numa parte da lâmina d'água do aquário. Parece que, de alguma forma, eles estavam mais adaptados àquela alimentação. Não sei se no local de origem eles comiam aquilo, né? Eles passaram a se alimentar mais, né? Começaram a gradativamente ter mais energia, passaram a se alimentar com a ração, que antes eles pegavam uma ou outra, mas largavam uma boa parte no fundo ali, deteriorava a água e eu tinha que ficar fazendo TPA direto ali, né? Para evitar que piorasse. Mas foi um tratamento, assim, que eu digo que meio que de UTI, meio que de spa, sabe? Para tentar ver se faz com que eles, que eu conseguisse fazer com que eles recuperassem. Agora, né? Espero que não tenha mais nenhuma intercorrência. Na última semana, até falei com o Mauro, foi anteontem, se não me engano, ontem ou anteontem, eles estão já ávidos, sabe? Viraram peixe de cauda simples, de fato, no sentido de agilidade dentro do aquário, você jogar comida, eles vão em cima, eles estão já... Então, agora parece que passou essa fase, que, a meu ver, talvez fosse essa mistura, tanto de um ambiente mais limpo que eles chegaram, comparado com o que eles estavam, provavelmente, como também essa questão de densidade. Agora, na próxima semana, eu já vou providenciar um outro ambiente, né, para colocar, porque eles estão crescendo, né? E agora eu vou cair num outro problema, como são peixes que crescem bem mais rápido, inclusive, que os outros, né? Aí sim já tô preocupado agora, porque eu posso cair de novo na questão do crowd factor aí, porque vai, de fato, gerar um problemão, né? Porque não dá para manter 10 peixes crescendo nessa velocidade agora dentro de um aquário de 300 litros, né? Então, agora eu tenho que arrumar um outro caminho. Mas, assim, só para ilustrar um pouquinho, né? Agora, eu mantive eles vivos porque eu fiz, de fato, um tratamento, assim, foi um desafio, sabe? Porque se fosse na normalidade, eu acho que eu teria perdido quase todos. Teria sobrado pouquíssimo, sabe? Enfim, então, assim, foi um desafio para mim mesmo aí, espero que continue, né? Tudo bem agora, né? Mas é isso. Eu quero só mostrar para vocês aqui, para ilustrar o que eu vou falar. Lá está o bicho, ó, socado do fundo do aquário. Falando um pouco daquilo que o professor Mauro falou, sim, é um peixe único, só tem ele, não tem outro, só tem ele, assim, né? Nessas condições hoje. Estou tentando manter, enfim, mas dá um trabalhão danado, né? O que eu fiz agora no ano passado, e final do ano passado? Eu consegui reproduzir ele, joguei a filhotada, fui selecionando, enfim, até um determinado momento, aí joguei a filhotada toda numa piscina aqui de uns 3.000 litros d'água. Lutem, né? Vamos ver o que sobra daí, o que resistem, enfim, aí dali sobraram 5 ou 6 peixinhos, que é o que eu estou agora mantendo aqui para desenvolver, enfim. Mas é isso, é uma coisa que é impressionante, assim, o bicho, ele... Vocês já devem ter visto vários vídeos ali que eu coloco no grupo, o peixe está mal, tá não sei o quê, e tava lá. É temperatura, né? Aí tu acha que não, tá, no inverno pode ser frio, mas ele também fica assim no verão, né? Então, tu vai tentando manter, enfim, para não perder aquela, entre aspas, né, qualidade do ponto de vista morfológico, enfim, mas tem essa coisa que é do indivíduo, né? Que aí tem que ter muito cuidado no processo de seleção. Mas, enfim, essa é uma questão que eu queria trazer. E a outra, assim, dialogando um pouco com isso que o Hermínio falou, porque também é uma coisa que eu noto aqui, assim,
os peixes, que são peixinhos que se criaram aqui dentro de casa, no inverno, né? Eu cuidando, troca água, não sei o que e tal, blá, blá, blá. Eles veem um processo ali de relativa tranquilidade, digamos, dentro dos aquários, que vão indo. Agora, aqueles que pegam essa estação já da primavera, verão, né? Que crescem na rua, entendeu? Dentro das caixas, dentro da piscina, no meio de aguapé, não sei o que e tal. Cara, quando tu bota esses bichos para dentro de casa, bota dentro do aquário, eles viram um estresse danado, assim. Porque tá pegando um bicho, entre aspas, relativamente selvagem e botando dentro de um aquário. Me chamou a atenção que o Hermínio disse que a mortandade dentro da caixa foi menor que no aquário. Né? Talvez esse... E aí, o que eu tenho feito, assim? Aqui dentro, né, com os meus, enfim, sem ser peixes de fora. Quando eu pego, por exemplo, uns peixes que estão, cresceram lá fora e tal, na rua, não sei o quê, dentro das casas, vou botar no aquário para mim ficar aqui, que é aquela coisa que eu faço, vou ficar uma semana olhando a visão lateral, não sei o quê e tal. Eu sempre deixo 1, 2 peixinhos mais que já estavam dentro do aquário, para eles ensinar aquele outro a comer, para diminuir o estresse, para eles, né, assim, meio que eles vão mostrando, ó, não precisa ficar lá no canto parado, pode andar o aquário inteiro que ninguém vai te comer. Né? Então tem um pouco isso, eu acho também, e aí por isso que eu levantei e fiz assim aqui, porque, né, no relato do Hermínio ele diz, ó, os peixes na caixa morreram menos do que no aquário. E às vezes pode ser isso também, né? Tu pega um peixe que é um peixe de piscicultura lá e tal, praticamente não vê gente, né? Pega esse bicho, bota ele dentro de uma caixa de vidro totalmente transparente, tal, o bicho entra num nível de estresse como, né, assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, né, nessa jaula de vidro? Então, pode ter um pouco isso também, e eu, pelo menos, tenho adotado aqui o procedimento de sempre deixar um peixe antes, como fazem lá, né, no o mar aí, que é mais da área, né, nos confinamentos de gado, sempre deixa uns antigos ali para ensinar os outros a comer, né? Então, eu faço um pouco isso, assim, ó, deixo 2 ali dentro do aquário, que já é um pouco mais velho, já está ali, já está acostumado, enfim, para ele vir buscar comida, aí os outros também. Não sei o que isso, se isso tem rigor teórico, enfim, né? Mas tem funcionado, assim. Né? Eu acho que é só trazer esse relato me chamou muita atenção com o relato do Hermínio que na caixa morreu menos que no aquário. Né? Porque talvez na caixa ele se sinta um pouco mais protegido. E aí, quando tu põe uma cobertura verde em cima da lâmina d'água, né, porque na prática foi um pouco isso que tu, né, quando tu bota lentilha, talvez o bichão, agora ninguém vai me atacar aqui de cima, né, com essa lâmpada aqui em cima e tal. E esses aqui de trás, ó, esses peixes maiores, eu vejo que eles sentem um estresse bem grande quando eu ligo a lâmpada do aquário. É Quando é a exatamente lâmpada isso que eu do ia falar, ambiente, eles ficam mais tranquilos. Quando é a lâmpada do aquário, aquela que está em cima do aquário, eles não gostam muito. É exatamente isso que eu ia falar. Ô, Rosana, me permita, antes de você entrar aí, que são 2 pontos em comuns, do Ederson e do Hermínio. Observa que esses peixes, o caso lá do Hermínio, inclusive, né, o peixe veio do criador, eles estão em tanques, o fundo é todo escuro. Aí, quando eles entram num aquário que recebe luminosidade de todos os lados, e no caso do Ederson ainda, tem esse holofote aí em cima, isso daí está deprimindo o peixe, cara. Isso está estressando o peixe enormemente. E é curioso que me fez vir à mente algo lá do passado remoto. Eu, ainda estudante de graduação, e eu fui trabalhar numa loja. Foi meu primeiro emprego. Fui trabalhar na loja de peixe ornamental. E eles recebiam peixe de diversos locais. Naquela época, a importação era tranquila, tal, vinha peixes do Amazonas, tal. E um dos procedimentos que era preconizado, os bichos, ao chegarem, era ficar num período de alguns dias de escuro, e depois a luminosidade ir sendo colocada gradativamente para que o bicho pudesse se adaptar. Por quê? Eram peixes que vinham de coletas, né, da natureza,
E quando se colocava direto em um ambiente desse altamente iluminado, se nós imaginarmos a sala do Ederson, enfim, vendo a cara dele lá, tem reflexo de brilho de luz até na testa, né? Aquele farolete ali em cima do peixe, pô, isso é um estresse terrível para o peixe, né? E aí, quando passa o bicho para o aquário, e o aquário com esse grau de luminosidade, ele está estressado de tudo quanto é lado. Então, é necessário que essa luminosidade seja colocada gradativamente. Observe, Hermínio, que tem um somatório aí de coisas. Não é só a questão do crowd infecto, a quantidade de peixe, um olhando o outro ali, porque estão num espaço grande, encontra com um com o outro de vez em quando, né? Então, são vários fatores estressantes para o peixe. E quanto mais estresse tiver, mais favorece a alteração de metabolismo e liberação de compostos que são nocivos para ele. Não sei se isso ajuda a clarear, né? Mas eu estou vendo assim que o conjunto está caminhando dessa forma. Agora, por que eu estou falando tudo isso, chamando a atenção do crowd infecto? Porque lá no início, quando eu comecei a me deparar com essas situações, era o quê? Eu fazia desova dos peixes, nas bacias, estava tudo belezinha, alimento vivo e tal. Quando começava a atingir um determinado tamanho, começava o problema. Aqueles que eu já tinha replicado, né, dividido, passado para as caixinhas, estava ok. Mas aqueles que eu atrasava, começava a dar o problema do crowd infecto. Ok? E até eu entender que poderia ser isso, que eu quebrei a cabeça, mas pô, o resto está tudo ok, por que esses estão assim? Né? E aí eu comecei a buscar informação, ir para a internet, o que está acontecendo, e aí fui me deparar com esta situação. Né? Então, é importante a gente ter em mente isso, né? Trabalhar com um nível de densidade mais baixo, não chegar no limite, porque a gente não sabe qual é o momento que a gente vai ultrapassar esse limite. Quando é que os peixes atingiram uma biomassa que está extrapolando o volume de água que a gente tem, né? A não ser que, né, aí você tenha água para fazer PPA todo dia, beleza, uma puta filtragem, ótimo. Aí você pode trabalhar com densidade maior. Senão, vai ter problema. Eu não sei se isso ajuda a clarear um bocado para vocês essa situação. Eu já passei muito sufoco com isso, com filhotinhos, né? E adultos, os bichos já estão como é que eu vou dizer assim, num ritmo metabólico, que se isso é alterado, é muito mais difícil eles adaptarem do que os novinhos. Os novinhos são muito mais maleáveis. E se dá problema com os novinhos, imagina com os mais velhos. Mas, assim, professor, eu não tenho mais dúvida que foi isso realmente que aconteceu aqui. Porque, digamos assim, o conjunto de sintomas descrevidos é exatamente esse, né? Então, mas eu demorei para perceber, por exemplo, a aceleração na respiração, porque justamente estava na caixa d'água, eu só via os peixes por cima, né? Então, isso não era muito claro para mim. Agora, no aquário, sim. No aquário, eu via perfeitamente que existia essa hiperventilação, né? E justamente depois o peixe entrava em depressão, né? Aí ele ficava lá no fundo, muito parado. Realmente, depois que desencadeia esse conjunto de sintomas, pode fazer TPA, pode fazer o que for que não regride, né? Muito pelo contrário, tende só a evoluir, né? Essa clínica até realmente chegar no óbito. Então, o que aconteceu? Dos meus 14, eu perdi 10. Né? Então, o meu equilíbrio aí aconteceu quando tinha só 4, né? Que quando parou de morrer. E é exatamente isso que, né, que estava sendo descrito aí, que o peixe realmente morre sem nenhum sintoma de nada, sem nenhuma lesão, né? O corpo do peixe é perfeito. Mas realmente o que marca é esse lance de iniciar com hiperventilação, entrar na depressão, parar de comer, às vezes nem isso, né? Em 3 dias no máximo, óbito. Né? E é uma coisa que realmente vai em série.
Dá aquele desespero, porque a gente não consegue parar, né? E é só peixe morrendo, 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 até que chega nesse ponto de equilíbrio e você fica com os sobreviventes. Né? Então, eu não tenho mais dúvida que foi realmente isso que aconteceu aqui. Está muito claro, assim, né? De acordo com a sua descrição. Agora, com relação aí né, o lance da luminosidade, né, ela contribui aí com o estresse fisiológico, né, um dos fatores de estresse fisiológico. Então, é claro que a iluminação muito exacerbada, mesmo fora desse período de adaptação, né, ela causa o estresse fisiológico no peixe e, consequentemente, abala a imunidade. Então, você vai ter um peixe aí que se torna mais suscetível a desenvolver alguma doença. Então, é por isso que eu nunca quis colocar luminária nos meus aquários. Eu opto sempre por iluminação natural. Então, os meus aquários ficam sempre num cômodo muito iluminado, mas é o fotoperíodo diário mesmo, fotoperíodo natural. Então, eles amanhecem quando o dia amanhece e eles dormem ao pôr do sol. Fim de papo, né? Eu acho que é muito mais saudável para o peixe e por conta de manter o metabolismo mais assim natural, digamos. Sensacional. Uma coisa que eu fiquei prestando atenção em todas as falas de vocês é porque, para quem estiver ouvindo esse vídeo aqui, para quem estiver assistindo esse vídeo posteriormente, grande parte das coisas aqui estão muito relacionadas à vivência, né? Você leva muito tempo para poder chegar nessas questões e entender essa dinâmica de funcionamento das coisas, né? Porque muitas vezes o que a gente percebe é as pessoas querendo, com uma explicação de forma direta, me conta assim diretamente, mas o que é para eu fazer? Aí é aquele tradicional, você está com tempo? Deixa eu te contar o que tem que fazer. Porque é essa conversa toda aqui, que passa por diversos fatores, mas o que me faz lembrar dessa conversa toda nossa aqui é o seguinte: se não tiver alguns princípios de operação para poder ir simplificando um pouco e tirando algumas variáveis, você não consegue concluir nada, porque já é difícil tirar alguma conclusão, né? E para a gente, pelo menos, ter algumas suspeitas um pouco mais direcionadas, a gente precisa ter alguma disciplina e eliminar algumas alternativas, porque senão a gente não conclui nada. Mas foi muito legal o Ederson ter filmado, inclusive, o peixe ali. O que eu fiquei pensando foi o seguinte: conversa com ele, Ederson. Ué, o peixe está aí do seu lado. Conversa com ele, isso é tristeza. Mas essa conversa toda me lembrou uma frase do Barão de Itararé, né, que fala que tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. Ô, Mari, tem mais uma coisa, né? Como o professor tinha pontuado, é só por vivência mesmo, porque essas coisas, esse lance, por exemplo, do crowd factor, você não acha em lugar nenhum, né? Ninguém fala nisso, ninguém repassa, então você acaba aprendendo por experiência mesmo, infelizmente, né? Porque a perda é muito grande, mas é só na vivência. Por isso que o Mauro fica achando que eu estou alugando ele quando eu coloco o bonequinho lá do mestre dos mestres lá, mas ele achou um trabalho de um crowd factor aí que ele me mandou há um tempo atrás, e essas escarafunchadas que o Mauro dá, que é a mesma coisa também aí com a questão da despigmentação, nadar no meio da multidão é muito fácil, né? Pegar uma via alternativa, ir lá e encontrar um referencial que dá sustentação a uma forma de condução é diferente. E acho que o nosso grande desafio nesse negócio todo dos Kings é tentar simplificar, porque o que não falta é complexidade. Então, se a gente não tiver alguns princípios de simplificar o processo um pouco mais, vai virando uma coisa
impossível de dominar, né? Então, Depois eu vou mandar até o link. Tem um portal que a mestre Roberta me passou uma vez sobre os ranchos. E lá tem um artigo, no caso, escrito, não tem, acredito eu que não tem base científica, mas que o Crowding Factory é mencionado e ele é útil, ele não é ruim do ponto de vista da criação de ranchos ali para a questão populacional, que eles vão gastar menos energia. Isso, se não me engano, está associado ao crescimento. Claro que tem que ter o controle, como o professor Mauro mencionou, mas ele não é tratado como um item ruim. É tratado como um item bom, desde que ele seja cuidado, né, organizado, que ele seja levado de uma forma planejada. Eu vou mandar depois, vocês devem conhecer, mas eu mando o link do portal depois. É bem interessante, tem algumas dicas bem interessantes. Só sugerir que depois o professor conseguir compartilhar esse artigo aí com a gente aqui, ou compartilhar lá quando publicar, né, meu Mário? É importante aí para a gente. Eu não tinha isso. Mas, assim, também a título de relato, né, que é da experiência. Isso conversei muito também com o professor Mauro. Cara, eu tive muitas desovas aqui já, assim, né, nesse curto período que eu tenho conseguido reproduzir peixes, que às vezes por falta de espaço ou até de tempo para fazer a seleção e diminuir a população, sim, cara, a água tá boa, tá zerada, não sei o que e tal, os bichos começam a morrer, aí nem com reza braba reverte, entendeu? Morre tudo, assim, já tive casos que morreu, não sobrou nenhum. Depois que Aliás, não, Ederson, na não tem maioria dos casos não sobra nenhum, assim, morre tudo, tu vai ali, o bicho está nadando bonitinho, daqui a pouco ele está de lado, boiando em cima, e tu olha, não tem nenhuma mancha, não tem nada, assim, começa a morrer, não tem reza que salve. Não tem TPA, não tem nada. Tu pode fazer TPA de 100%, 50%, 70%, tu já fiz, testei, vai. Mas assim, e aí confirma isso que o professor fala. Cara, vai morrer, entendeu? E começa a morrer e não para mais, assim. Depois que Bom, que a desencadeou, Rosana conseguiu salvar 4, mas assim, as desovas aqui menores, assim, quando são peixes menores que estão no nível de desova, a minha experiência aqui é que não acaba não sobrando nada. já penei muito com isso, até entender o que era. Depois que entrou em depressão, já era. Já era. Você tem que atuar antes. Daí a importância de desovas maiores, você ir fracionando e dividindo quanto antes, melhor. Às vezes você tem que esperar um determinado prazo para poder ver determinadas características, como cauda simples, cauda dupla, mas divide a filhotada. O negócio é interessante, mas eu acho que todos nós que queremos, que temos a intenção, gostamos do King, a gente tem que estudar e tem que aprender, pô, não tem saída. Porque a gente não vai encontrar resposta para todas as dúvidas que a gente tem. Eu tenho mais dúvidas do que certeza. Podem ter certeza que eu tenho mais dúvidas do que certeza. São muitas coisas. Não sei, pô. E isso me deixa extremamente incomodado, né? Então, eu tenho que buscar resposta, tentar entender, né, o que está acontecendo. E um dos aspectos é a busca na literatura, se tem alguma coisa já definida, se alguém já publicou algo, porque leva muito tempo para um artigo, ao ser publicado numa revista científica, aquele conteúdo para ser incorporado nos livros textos, às vezes leva 10, 15, 20 anos e às vezes nem é incorporado. Eu nunca vi em livro nenhum, como eu já comentei antes, nenhuma citação da questão dos genes de despigmentação de melanina. Eu tenho diversos livros, nenhum deles traz isso. Eu vejo trocentas pessoas falando, meu peixe mudou de cor, e daí? Né? Então, a coisa não é simples, não é simples. A gente tem que estudar, não tem saída. Se a gente quiser fazer, né, faz parte. Essas experiências, eu crio peixe faz pouco tempo, King, né?
E no início do crescimento, pós-eclosão, eu deixo em aquário no máximo 3 semanas. Depois da terceira semana, eu tenho que tirar. E aí vai para a caixa. Não morre nenhum. Se eu deixo, morre tudo. Existe um momento, isso para mim tá um pouco difícil entender. Tá? Pode ser alimento, tá? Onde você coloca ração, você coloca alimento vivo, ele não é suficiente. Porque aquele ambiente da caixa, tá? Ele pode suprir o peixe de algum elemento que a gente não consegue fornecer no aquário. Tá? Eu não gosto muito de Kinggill em aquário. Tá? O professor Mauro falou, concordo plenamente com ele. Está num cubo onde ele vê o externo batendo a cabeça. É um negócio horrível, o ambiente que ele vive. Tá? Então, eu tenho, esse ano, no ano passado, eu ficava olhando, tá? E, em um dado momento, o peixe começava a ficar estranho, vai todo mundo para a caixa lá fora, sem aeração, de água, e o peixe recuperava. Era uma coisa impressionante. Tá? E aí, a minha hipótese é que provavelmente existem organismos que o peixe consegue se alimentar e não está no aquário. Aquele ambiente da caixa, que recebe pouca iluminação, mais abrigado, ele pode desenvolver alguns organismos e acabam suprindo as necessidades dele que a gente não consegue. Não é artêmia, pode dar ração, melhor ração, você não consegue suprir. Porque a minha experiência é que não morre ninguém. Tá? E eu até, se for possível, até vou tirar algumas fotos de caixa d'água. Eu coloquei, deve ter mais ou menos, acho que mais de 100 indivíduos, numa caixa d'água de 1.000 litros. Estão lá, sem aeração. Sem aeração, e o desenvolvimento deles é muito bom. Então, entender como funciona seria extremamente interessante. Né? É estresse, é alimento que a gente não consegue suprir. No desenvolvimento dele é fundamental, e que ele vai encontrar isso nesse ambiente que no aquário eu não consigo desenvolver. Mas hoje a minha preocupação é como manter os Kinggill em alguns ambientes. Então, eu não gosto de mantê-los em aquário. Kinggill, ele não se adapta muito bem a aquário, mas, em compensação, ele é extremamente resistente a ambientes de tanque. Eu ia perguntar por Emílio se no tanque tinha a sobrevivência foi maior, mas ele já falou, tinha falado. É isto. Se o teu peixe, a minha observação, se o teu peixe não está bem no aquário, imediatamente escolha um reservatório que receba só radiação na parte superior, e ele vai se recuperar. Isso em casa acontece muito. Esse relato aí do José, enfim, é interessante, né? Porque assim as pessoas sempre perguntam, né? Querem aquilo que o Mário, eu converso muito com o Mário isso. As pessoas querem a resposta fácil, né? O que eu preciso fazer, né? E assim, bom, o José está trazendo aqui que eu tenho os peixes lá fora e não tem aeração. Isso não está nos manuais, né? Isso é o sistema do José, enfim. Então, assim, o que é o correto fazer? Cara, não sei, depende de cada sistema, de cada... Entendeu? Como é que tu desenvolve ali, enfim, né? Porque, assim, não tem não é que nem um carro que tu vai ali e vira, eu tenho que apertar essa chave aqui, esse parafuso, não sei. Isso vai depender de cada sistema, de cada, né, processo, enfim. Aqui eu acabo trazendo para dentro em função do frio, né? Então, assim, tem que tentar proteger eles em função da variação térmica, é muito forte aqui, né? Não tem estufa, não consegui construir ainda. Então, põe nos aquários. Mas é interessante assim esse relato do José, porque o que eu vejo assim também, né? Quando os peixes estão fora,
por mais que eu dê ração, né, e a ração ela deveria gerar né, porque assim, a ração é aquela ração de peixe de corte, então a ração marrom ela deveria gerar fezes marrom. Os peixes que comem no aquário geram fezes marrom, né? Os peixes que estão na rua, por mais que eu não dê leme, não dê nada e tal, as fezes deles são verdes. Porque aquele sistema ali, ele produz uma série de micro-organismos, enfim, algas e tal, que eles vão comendo aquilo junto com a ração, com não sei o que e tal, mas assim, sempre o que eu noto? Os peixes que estão na rua, sempre as fezes são verdes, né? Os peixes que estão na rua sempre têm uma tendência a conservar, isso converso muito com o professor Mauro, a coloração mais, digamos assim, mais a melanina, né? A favorecer a concentração de melanina e tal. Então, claro que o bicho criado externamente, ele tem as suas vantagens, né? Me chamou a atenção isso que o José falou, cara, pode ter alguma coisa ali, né? A alga certamente tem, né? Porque assim, quando eu olho as fezes dos peixes que estão nas caixas, por mais que eu não alimente eles com nada verde, não dou nada ali, mas as fezes, eu alimento eles com ração, né? Que seria para ter fezes, digamos, marrom, enfim, mas elas são verdes, porque eles passam o dia inteiro bocando ali, né? E digamos assim, grosseiramente falando, chupando, né, as bordas ali da caixa, enfim. Então tem isso também. Mas me chamou muita atenção o relato do José, porque assim, não tem às vezes as pessoas me escrevem, né, logo para mim, não entendo quase nada. O que eu preciso fazer para manter os peixes, não sei o que, cara. Aí aquilo que tens tempo para sentar e ouvir, entendeu? Ou vai lá e assiste. Aí a pessoa me pergunta, o que eu faço? Vai lá no grupo no canal lá do Google e assiste os vídeos. Está lá a discussão toda. O certo, o que é e tal, aí tu tira as conclusões a partir do que tem lá já registrado. Né? José, essas caixas aí que você não tem aeração, você tem algum tipo de planta nelas? E com que frequência que você faz a TPA nelas? Eu não tenho plantas nos tanques. A planta é interessante, mas ela traz um inconveniente e bloqueia a parte da superfície. Então, eu não coloco planta. Eu tenho caixas de água com circulação, a maior parte. E eu consegui algumas caixas onde eu não tenho circulação. Como eu faço a TPA? Olhando o aquário, olhando o tanque, a cor da água. Quando a cor ela fica um verde, próximo a um verde amarelado, é hora de trocar um pouco de água. Trocamos a 20%, ele retorna. Dia seguinte, a cor volta a um verde mais intenso, e, em média, talvez a cada 15 dias, a gente coloca água nova, coloca água, sai por cima, entra por cima e sai por cima. Algo também que antes eu fazia, e eu cometi um grande erro, eu aprendi o ano passado, é que no ambiente que circulava água, entrava água por cima e eu tirava a água por baixo. Não funcionou. Hoje eu faço, entra água por cima e sai água por cima. Porque saindo água por cima, eu tiro as substâncias que vão flutuando, a própria ração tem um pouco de óleo, esse óleo vai bloquear a parte superior das trocas gasosas. Às vezes a gente nem percebe. Então, o ano passado, a gente eu reformulei tudo, pensando, olha, entra uma água de melhor qualidade na parte superior e a água de pior qualidade está na parte inferior. Não, justo, correto. Só que o que eu não fazia é trocar a água da superfície. Eu fiz isso a partir do ano que vem, o ano passado. Funcionou muito melhor, muito melhor. Então, Emerson, é olhando. E como os tanques em casa, a cor da água sempre está verde, eu olho a tonalidade da cor verde.
quando o verde está se aproximando um pouco de amarelo, é hora de colocar um pouco de água, tá? Troca a água. Tá? Então, eu não é o tempo, é o olhar. Tá? É o olhar diário, o olhar que a gente aprendeu, tá? Que a partir daquele momento, se eu não tomar uma decisão, tá? De trocar água, eu vou ter problemas. Tá? É o olho do dono. Obrigado. Não tinha pensado nisso, não. Obrigado. Vou prestar atenção. Isso é conhecimento tácito puro. É que nem andar de bicicleta. Não adianta. Tem que ir lá, a partir de ouvir esse jeito de pensar e esse jeito de olhar, ir lá experimentar, porque não quer dizer que o jeito do José é o certo, mas é o que ele se adaptou para as condições que ele tem. Uma coisa legal que o José tem é a questão de ser água de poço, né? Então, ele tem condição de fazer trocas com água que entra numa condição mais ou menos padronizada e que ele conhece já. Ele já tem essa experiência. E o Genival também, né, José? Sim. É um aprendizado meu e do Genival. Mas a água de poço é interessante, mas ela tem inconveniente. A água é pouco mineralizada, o pH na saída do poço é 4,5. Depois de uma meia hora, ele vai para 5,5. 24 horas, ele chega no máximo a 6. E os peixes estão colocados um pH baixo em casa. Até eu conversei com o Ederson há um tempo atrás, que eu falava para ele, eu gosto mais de peixes menores, porque eles têm maior capacidade de adaptação. Peixes maiores, para o tipo de manejo que eu tenho, a possibilidade de não se adaptar é alta. Então, eu dou prioridade a peixes mais jovens. Quanto mais jovem, mais a possibilidade deles de se adaptar. Mas cada caso é um caso. No meu caso, água de poço é interessante? Mas ele traz uma série de inconvenientes. O pH é muito baixo, muito baixo. A água é pouquíssimo mineralizada. A condutividade elétrica é similar à bacia amazônica. É bom para criar disco também. E carabandeira. Mas para King, eu não sei se essa condição é a melhor. Mas eles se adaptam. Os peixes que estão em casa, eles estão adaptados a essa condição. E vocês também já se adaptaram a essa condição, né? Porque agora vocês já sabem pilotar o sistema, né? E isso é que a gente leva um tempo, porque muitas vezes as pessoas querem encontrar a tal da receita de bolo pronta, e a receita de bolo não existe, porque a minha situação é diferente do meu vizinho, é diferente, ela é única. E aí, à medida que a gente vai configurando o sistema, a gente leva um tempo para poder ir aprendendo com ele, né? Porque o sistema vai ensinando para a gente. Se a gente vai aprender ou não é outra história, né? Sobre o esquema de criação, não tem aeração na tua criação? Ou tem aeração? Porque relata assim que faz a TPA é retirada a água de cima, a água superior, e não a água inferior, né? A troca de água, né? Na piscicultura, né, eu aprendi que a água que tem que ser descartada, né, é a água de baixo, por ela ter mais componentes assim que foram lá do metabolismo, degradação, digestão dos peixes e outras coisas mais, né? Então elas se decantam, vão para o fundo e aquilo seria uma água que seria retirada da piscicultura, né? É a água que retira do tanque, do viveiro. Mais ou menos, eu copiei isso daí nas caixas que eu faço, né? Nas caixas que eu fazia, que eu trabalhava. Eu retirava a água do fundo, né? Eu fazia movimentar, justamente para tirar essa água do fundo, que ela, onde teria essas sujidades decantadas, né?
para promover uma renovação, né? Promover uma renovação. E era justamente essa água que vai para o filtro, essa água de fundo que vai para o filtro, que segura lá as sujidades e que depois retorna, né, após passar pelo filtro ultravioleta, né, de luz ultravioleta, retorna, só que aí já com forma de chuveirinho, né? Com forma de chuveirinho, então quebrando aquela tensão superficial. Talvez aí, como eu gosto também de utilizar ração com alto teor de gordura, talvez aí quebraria essa nata de gordura que formaria na superfície das caixas d'água. Não, com certeza. Agora, se você me chamar de senhor, eu ficaria chateado. Eu vou ter que aumentar o meu antidepressivo. Tá? Não é só eu, tá vendo aí? É. Arrumei um adepto agora, tudo eu. Agora só nós. Arrumou parceiro. O Zé vai ter que botar mais umas caixas d'água lá para aumentar o antidepressivo. Não, Minoru, eu estou fazendo algumas experiências, né? Eu vi algumas fotos, alguns desenhos de como os Kingos eram criados no Japão e na China. Eram tanques, eram vasos de barro. Você não tinha movimentação. Então, o que eu pensei em fazer é reproduzir como era feito nos séculos anteriores, onde eu não tinha dificuldade de energia, né? Para ver o que poderia acontecer. E aí eu fiz um experimento com algumas caixas de água que eu tenho, de 1.500 e 250, sem movimentação. É para simular o que os primeiros criadores, o que eles conseguiram superar. E o Kingo me mostrou que ele é muito, ele se adapta muito bem a essa situação onde você vai tendo uma alteração gradativa dos indicadores de qualidade de água. O que ele não gosta é mudanças brutais. Então, quando você produz uma alteração lenta e gradativa, ele vai se adaptando. Então, o que eu tenho em casa também são caixas de água que vão circulando água. O que eu faço? O que nós fazemos? A cada 3 semanas, nós sifonamos o fundo. Eu sifono o fundo. Porque aí a minha ideia inicial era que a movimentação dos peixes iriam produzir que as fezes e as partículas mais pesadas iriam ficar em suspensão e eu ia captar isso e ia colocar na parte de filtragem. Inicialmente, eu tenho um filtro físico, depois eu tenho um filtro de fluxo ascendente, para que eu possa, mesmo as partículas que passam vão ficar depositadas, aí eu entro na parte biológica. Então, mas o que eu observei, como a minha entrada não é muito intensa, também observei que o King ele não gosta muito de grandes movimentações. Quando você coloca uma movimentação muito forte na água, também vai gerar um estresse no peixe. Ele fica movimentando toda hora. Isso não acho que é o ideal. A minha experiência que eu estou fazendo com essas caixas é verificar como é que os nossos ancestrais, séculos atrás, qual seria a estratégia que eles desenvolveram para manter o peixe. Porque isso eu não vi relato nenhum. Eu vi em quadros, e eu gosto de fazer argila. Então, meu sonho agora é fazer uns tachos de cerâmica para criar os peixes como eram criados nos séculos passados. Para entender como é que eles conseguiram superar a manutenção nos peixes. Então, em casa, para as condições que eu vejo em casa, uma parte tem circulação. E em um grupo de mais ou menos umas 30, 40 caixas, eu não faço circulação. Eu faço só um monitoramento visual. Que eu falo para o Genival, quando a água estiver dessa cor,
trocamos 15%, 20%. Tá? É isso que a gente faz. Tá? Se você quiser... Desculpa, pode terminar. Não, se o Minor quiser, eu passo para ele, vou fazer um filme essa semana e eu mando para ele. Tá? Antes de eu passar a palavra ali para o Minoro e para o Ederson, eu vou só dar o cartãozinho mestre dos médicos para você também, viu, ô José? Mário, só tem um mestre aqui, que é o professor Mauro. Boa. Assina É o embaixo. professor Mauro. É isso aí. Quais as variedades, raças de Kingill que está criando aí? As variedades, raças que está criando. Oranda, cometa, acho que basicamente Oranda, cometa, perolado, tem alguns, e ranchu. Eu não quis nem interromper mais cedo, na hora que foi falado sobre a sensibilidade dos ranchus, mas eu trouxe 10 ranchus lá do José. Os peixes não têm nada a ver em termos de sensibilidade, igual a gente andou observando no outro modelo de criação. Os peixes chegaram aqui em casa, o Mauro esteve aqui e viu, os peixes estão numa velocidade enorme, nenhuma perda, e eles já cresceram pra caramba. Ou seja, aquela sensibilidade que a gente está observando, tem observado em algumas vezes, eu acredito que ela não é uma questão genética de seleção. Pode ter isso também em alguns momentos por uma causa individual, mas eu acredito que ela é muito mais um modelo de criação, com um CFU baixo. Não, então, assim, isso que o professor José, né, traz aqui também, professor, mas é interessante, assim, porque o relato da experiência dele choca com muita coisa que a gente tem ouvido, né, e recebe falar, por exemplo, na manutenção, né, e principalmente nessa coisa do aquarismo, assim. Tem que fazer a TPA semanal de 50%, 60%, tal. O que o José está dizendo? Pela minha experiência, estudando os caras lá antigos, não era assim, entendeu? E é importante a gente, e de novo, né, assim, não tem a receita, né? Mas a concepção é interessante a gente refletir sobre, né? Assim, porque isso, porque, bom, tem 2 pontos aí a serem considerados, que é importante. Uma coisa, a importância de fazer o TPA nos aquários dentro de casa. Outra coisa, ambiente externo, luminosidade e algas. São 2 contextos distintos. Okay? Então, assim, isso não dá para pegar o que tem aí e sair replicando. Não tem uma regra única. Sem mediação, assim, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, para a gente, né? Depois quem for assistir e tal, tá refletindo um pouco. E essa questão também que eu fiquei em dúvida, assim, né? Se, por exemplo, quando o José fala, não tem aeração, aí é mais dúvida mesmo, né? Não tem aeração, é porque não tem circulação, não tem renovação, é estático, e aí tu só faz a TPA ali, né, em determinado momento, ou como é que é esse manejo, né? Assim, porque eu acho que isso merece, já que tu trouxe, merece, como a gente fala aqui no Sul, debulhar um pouco mais, né? Assim, e tal. Né, que seria explicar um pouco mais como é que é isso. Vamos fazer um convite para o José aí, ó. Daí, na próxima reunião, se ele apresentar um pouco do sistema dele todo lá, que eu até tenho algumas fotos e alguns vídeos do dia que ele me recebeu lá, e porque aí ele faz um comentário completo, porque senão a gente vai só dar fazer um comentário rápido, e eu acho que cabe um aprofundamento maior, né?
porque, inclusive, na hora que você estava falando assim, porque que o manejo dele conflita em vários aspectos, mas conflita com o que a gente vê aí na internet e tudo mais, porque o que ele está comentando está muito alinhado com o que o Mauro fala desde lá do início. Vamos equilibrar o negócio, vamos acertar a quantidade de peixes, vamos colocar, identifica o sistema, como que ele vai operar e aprende com ele. Está completamente alinhado. E aí o que ele fez foi, vamos aplicar o conceito básico de como que criava esse peixe? Vamos. E aí a coisa funciona, né? Então, só aproveitando o gancho do José, né, desse lance de criar quinhos em vasilhas, né, que ele citou, realmente, logo que os quinhos começaram a ser mantidos no Japão, né, e antes mesmo na China, lá de 1400, 1500, eles eram criados em vasos enormes de barro, né? Só que pelas gravuras, pelos registros, né, alguns registros que a gente vê dessas épocas, a gente nota o quê? Não era uma densidade grande de peixe desses recipientes, e outra, os vasos de barro, que é o quê? Poroso. Logo, existe a formação de alguma biologia nesses recipientes, que também, né, ajuda, permite que uma boa parte, né, desses compostos tal, sejam filtrados, né? Então, não é uma coisa assim, totalmente sem biologia, né? A porosidade do barro permite, né, a formação do desenvolvimento de alguma biota. Então, isso também é muito interessante. Rosana, e o barro permite a movimentação da água na parede e, havendo a evaporação dessa água, há o controle da temperatura. Então, no verão, você tem uma temperatura mais baixa. O que acontece é que as pessoas tomam água em recipiente de barro, que é mais fresca, sim, porque há evaporação dessa água e vai captar energia. Então, ele tem um aspecto de controle de temperatura, esses ambientes. Exatamente. Perfeito. Então, aceita o convite. Aí, José, próxima reunião você dá uma geral do sistema? Muito obrigado, vai ser ótimo. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Pessoal, tchau. Boa noite. Tchau.